Saudações pessoal, tudo bem? No episódio de hoje eu pensei em trazer um texto sobre alguns casos que ocorreram numa região muito específica de Minas, próximo de Santana do Riacho, a região chamada, nacionalmente conhecida como Serra do Cipó. E no ano de 2021 a população é somente de 4.334 pessoas. E essa região ela fica a cerca de 200 quilômetros de Belo Horizonte, bem pertinho. E é uma região que é conhecida por ter uma beleza natural e muitas paisagens, né, de grande exuberância e uma imensa biodiversidade, né? Tem mais de 100 espécies que foram catalogadas que só são encontradas nessa região. E essa região ela já tem um histórico muito longo de avistamentos, de fenômenos, não só ufológicos, né, visões de espíritos, de fantasmas, de elementais nas regiões próximas às cachoeiras. Então é uma região que ela tem muito relato, já tem muita história registrada ao longo das décadas, né? E ele é um dos que a gente chama de hotspots, né? É um dos lugares onde é que o fenômeno acontece com grande frequência, e nem precisa falar que lá está no meu radar de pesquisas, né? Então, quando eu tiver uma oportunidade de ir lá fazer um levantamento, eu vou estar coletando alguns relatos de moradores lá assim que possível, né? Eu preciso fazer uma programação mínima aí para poder ir lá. Mas até lá eu trouxe alguns casos aqui que eu encontrei no acervo da revista UFO. Dessa vez não foi a fonte do fenômeno, mas do acervo da revista UFO, que fez uma matéria extensa sobre a Serra de Cipó, se não me engano, no início dos anos 2000. Então vou deixar aqui para vocês ouvirem hoje. Vamos lá? Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. A região da Serra do Cipó ela faz parte da Cordilheira do Espinhaço, né? E na região, sem dúvida, é um dos melhores lugares que tem para se avistar luzes, frequentemente naves, são vistas lá nos topos dos morros, nas áreas de cachoeiras lá. Inclusive tem um relato de um amigo do trabalho que ele foi acampar, na época era namorada, hoje é esposa, e eles tiveram 2 avistamentos lá. Eu tô entrando em contato com ele para ver se eu consigo trazer o depoimento deles e coloco para vocês depois no episódio à parte só de relato, beleza? Então essa cordilheira do Espinhaço ela é uma cordilheira que ela se estende, né, até a divisa da Bahia, né, com o Piauí. E dentro dessa região de Espinhaço, particularmente, nós temos um local chamado de Tabuleiro, né, onde é que nós temos uma das maiores cachoeiras do Brasil, lá, Véu da Noiva. E tem uma travessia que várias pessoas, né, de esporte tanto amador quanto profissional costumam fazer essa travessia. São 3 dias de travessia e o final dessa travessia é nessa cachoeira lá do Tabuleiro. Você passa por cima da cordilheira e tal, então é um desafio bem puxado, assim, né? Não é para uma pessoa amadora fazer, tem muitos riscos. Essa região tem muita cobra, é uma região muito perigosa para se fazer trilha sem conhecer. Então é importante quem for passear por lá, né, entrar em contato com um guia ou ter experiência, né, de caminhada e de como montar um acampamento também, para a pessoa não ficar no aperto lá. É muito fácil se acidentar nesse lugar, né? São muita pedra solta, muito íngreme e muitos animais peçonhentos. Então essa região do Tabuleiro, né, ele é um palco constante de avistamento de naves. Seus moradores que presenciam o fenômeno ali em sua plenitude há muitas décadas. Eu tinha inclusive o contato de um rapaz que ele era bombeiro
E ele comentou que a esposa dele era da região do Tabuleiro, que os descendentes dela eram indígenas que já estavam nessa região, já eram nascidos dali, e que esses índios já avistavam naves. Então já é uma coisa que remonta a pelo menos uma geração anterior à nossa, já tinha relato de avistamento de nave ali na região do Tabuleiro. Então é interessante também que hoje uma região que já está mais urbanizada, né? Todas as casas lá têm TV, antenas, tal. Só que nos anos 90 ainda não tinha, não era essa a realidade lá. A coisa era bem mais erma, né? Um lugar bem mais afastado com muito poucas casas. Então é um lugar propício para o fenômeno se manifestar. O texto traz uma investigação que foi levantada pelo CIPFANI, né, que é o Centro de Investigações de Pesquisas de Fenômenos Aéreos Não Identificados. Eles estiveram na região do Tabuleiro em 2 de abril de 2001 e percorreram parte daquela região para fazer um levantamento, né, um estudo em loco, uma coleta de depoimentos de avistamentos, né, e situações com os moradores lá. Mas, para espanto da equipe, né, foram coletadas informações de fatos que ocorreram na noite anterior da chegada deles, né? A coisa ali é tão frequente que no dia que a equipe chegou, no dia 2 de abril de 2001, tinha acontecido uma situação, um avistamento no dia 1º de abril, um dia antes. Então a equipe já ficou em alerta, né? Porque chegaram no momento em que o fenômeno estava acontecendo. E isso é muito raro na ufologia. Geralmente os ufólogos chegam no local depois de algum caso ser identificado ou relatado, né? Alguns meses, às vezes anos depois de algum caso. Mas a equipe chegou bem no pós, nesse caso. Então, a equipe chegou, montou seu acampamento, né? E receberam a notícia de que um senhor teria sido perseguido por uma luz estranha no alto da Serra do Breu. E sem perder tempo, eles conseguiram identificar a testemunha, que seria o senhor Silvestre Siqueira Costa, que na época tinha 33 anos, que atendeu e relatou para a equipe, né, que na noite do dia 1º para o dia 2 de abril, saiu da casa do seu amigo Toninho e que juntos estavam subindo a serra quando observaram uma luz muito intensa no céu. E essa luz veio na direção das testemunhas, que, sem pensar duas vezes, começaram a correr, né, naturalmente, e se esconderam na mata próxima ali. Ficaram observando o objeto que pairava próximo de uma pedreira. Tem muito avistamento, gente, né, nas regiões das pedreiras lá. Tem algumas minerações que ocorreram na região ali que deixaram as pedreiras com alguns lagos. Porque a mineração, ela geralmente ocorre até encontrar um olho d'água, um lençol freático. Esse lençol começa a inundar a pedreira, né, que está sendo extraída, então aquele local tem que ser abandonado, porque a dragagem não dá conta, né, de dragar toda a água que vai surgindo ali. Então essa região é abandonada e começa a minerar em outro lugar. Então tem alguns locais ali que, inclusive, as pessoas vão acampar nessas áreas das pedreiras antigas e lá elas se deparam com o fenômeno. Se eu conseguir o relato do meu amigo no episódio futuro, um dos relatos era num cenário muito parecido com esse. Então logo depois ele começou a se movimentar, descendo pelo leito do rio e, segundo o Silvestre, né, o artefato era muito grande e emitia uma luminosidade amarelada, não produzia som e a luz não gerava calor. E ainda assim se recordou no início do ano, um rapaz foi julgado no chão pelo seu cavalo, que se assustou quando se deparou com um imenso disco, né, uma imensa nave. E o Silvestre cita, né, que não é raro observar luzes estranhas passando pela serra. E mesmo assim, no avistamento do dia 2 de abril, ele se assustou bastante, apesar de já ter visto outras vezes, né? Ele se assustou bastante quando chegou muito próximo dele. Que ele ainda comentou com os ufólogos, não era de hoje que os ETs visitam aquele local. Esse foi o caso do seu Silvestre. Tem um outro caso da senhora Zenita, que aconteceu em 1986. A dona Zenita, ela protagonizou uma experiência também, que ela estava deitada quando viu pelas frestas do telhado uma grande luminosidade passar por cima da sua casa, fazendo com que a casa vibrasse. A luz pousou logo adiante e impedia
e logo diante da sua casa, e ela impediu seu marido de ir lá até o local ver o que estava acontecendo, né? Então ela ficou em casa, aguardando a partida do objeto, que depois de algum tempo ele emitiu um zumbido e alçou o voo. E segundo Zenita, ela conta que uma vez um velório, inclusive, foi interrompido por causa de um farolão, né? Igual o pessoal fala no interior, que é esse farol luminoso que dá sobre as casas, sobre os locais de que as pessoas ficam ali agregadas, né? E esse farolão foi um apelido que o pessoal dali deu pro fenômeno. Um outro caso interessante também, ele aconteceu em junho de 98, com o senhor Geraldo Santos. Ele estava acompanhado de mais 3 pessoas voltando da Serra do Ribeirão, por volta das 21 horas, quando uma intensa luz pairou sobre eles. A claridade era tão forte que o seu Geraldo, ele não conseguia ver os outros cavalos dos outros amigos que estavam a poucos metros dele. E mesmo após a partida do objeto, as testemunhas ficaram desorientadas por várias horas. Olha isso. E na pesquisa ali na região, eles também conheceram uma moradora com o nome de Neide da Silva. E a Neide tinha 14 anos e ela explica que no início de 2001, quando ela estava subindo a Serra do Breu também, ela notou uma pequena estrela se movendo no céu e ela inclusive comentou com os parentes. Eu falei, olha gente, tem uma estrela mexendo ali. E continuaram a caminhar sem dar muita atenção. E diz que essa pequena luminosidade começou a aumentar e se aproximar cada vez mais. E ela agradece, né? Ainda bem que a luz não atacou a gente, né? Mas foi só um avistamento de uma aproximação maior, mas sem um desenrolar negativo. Casos de ataque naquela região não são poucos, né? Além das ocorrências ufológicas, nessa região do Tabuleiro, Rio Preto, tem outras regiões próximas também que podem ser associadas a fatos do folclore, né, como a questão do lobisomem, mula sem cabeça. Tem outras lendas que são associadas aos fenômenos que ocorrem ali, que não são especificamente a discos, né, a UFOs. Uma moradora do mesmo vilarejo relatou que, em meados dos anos 90, o pai dela, o senhor José, voltava da roça por volta das 18 horas, quando de repente percebeu que do outro lado havia uma estranha criatura. O espanto foi tanto que o José caiu da ponte, machucando a perna. E logo em seguida ele começou a gritar até que o ser foi embora, né, se afastasse. E conforme a descrição do senhor José, esse ser ele era pequeno, preto, com os olhos salientes e avermelhados. Segundo ele, hoje ele tinha visto o capeta em pessoa. José, apesar da perna machucada, correu até sua casa e contou a experiência para os parentes, né? E os ufólogos ficaram pesquisando naquela região e eles conseguiram levantar vários casos de perseguição, né, a moradores ali. Uma característica muito comum que tinha nos relatos eram que todos os moradores estavam de cavalo e previamente o cavalo mudava o comportamento, né? Ficava arredio, ficava mais irritado ali, como se ele tivesse a sensação que tivesse algo anormal acontecendo. Em 1993, um morador do Rio da Serra, que é um vilarejo próximo de Tabuleiro, estava descendo a estrada de acesso quando seu cavalo empacou, parou sem motivo.
Então, sem entender o que estava acontecendo, ele tentou fazer com que o animal se mexesse, mas sem sucesso. E nesse momento, numa curva da estrada, apareceu um objeto luminoso que assustou o cavalo e fez com que ele derrubasse o homem, né? Mais uma vez, mais um caso do homem ser derrubado do seu cavalo. Em outro caso parecido, uma família inteira presenciou um fato idêntico, né? Os cavalos ficaram muito agitados e logo em seguida um disco foi avistado. Então é interessante a gente traçar esse paralelo de como que os animais, né, eles sentem ou a vibração ou, né, que tem algo se aproximando e já mudam, né, já travam, já mudam de comportamento. Então, e uma outra característica da região também, que os ufólogos trouxeram no relato coletado, é que os OVNIs daquela região, eles eram multicoloridos. Raramente os OVNIs eram ou somente prateados, ou cinza, ou brancos, né? Então esses OVNIs, eles tinham comportamento, né? Uma emissão de multicores ali, que é uma coisa que eu tenho particularmente como opinião minha, que essas cores elas não são gratuitas, elas não são para deixar o OVNI mais bonito, sabe? Eu acho que essas cores elas têm uma função que inclusive é de atordoar ou hipnotizar a pessoa que está próxima ali, que está sendo vista, né? O Carlos Machado trouxe numa entrevista recente ao podcast Contato que o padrão de luzes, geralmente dos OVNIs, eles rodam numa direção, somente numa direção, como se fosse da direita para a esquerda, né? Que é um padrão de hipnose, digamos assim. Então eu acho que tem a ver essa questão de um padrão de cores, uma sequência de cores específica num movimento específico. Eu acho que se a gente cruzar esse dado com os dados de abdução com Missing Time, eu acho que a gente consegue chegar em mais algum lugar, sabe? Eu acho que realmente esse padrão de cores num sentido específico, ele teria a ver com uma forma de hipnotizar a pessoa, né? E a pessoa ser submetida ali a uma abdução. Segundo o relato, durante um certo período do ano, os discos são avistados. Os discos mais avistados são os vermelhos. E em outro período do ano seria laranja e em seguida verde. Então, não sabe se isso faz parte de luz de identificação ou se tem algum processo relacionado à estrutura, funcionamento, ou inclusive, né, extrapolando o texto aqui, ou inclusive uma alteração do comportamento desses UFOs com a nossa atmosfera, né? Porque ela altera ali a sua composição química, né? Iônica ao longo do ano, né? A vibração tem a frequência Schumann, que ela fala sobre isso, essa alteração que ocorre ao longo do ano em relação à nossa atmosfera, né, que os íons eles alteram quando tem tempestade de raio, né, o relâmpago, quando gera o relâmpago, ele gera uma onda que ela vibra na nossa atmosfera durante muito tempo e ela altera essa parte iônica da nossa atmosfera. Não sei se a nossa composição atmosférica ela interferia na vibração da luz, né, desses OVNIs, né, desse padrão de cor. Então, seguindo na timeline, né, em 22 de maio também de 86, tem uma pequena fazenda do senhor Joaquim Ferreira de Aguiar, mais conhecido como Joaquim Eloy. Joaquim Eloy, ele é um cara que ele é uma lenda ali da região, porque parece que ele tinha muito caso para contar, muito avistamento. Nos anos 2001, quando esse texto foi feito, ele já tinha 84 anos, né? Então, eu acredito que hoje seria só com seus parentes, né? Que a gente conseguiria coletar mais histórias dele ali. Segundo o texto coletado na época, abre aspas na fala do seu Joaquim Eloy. Acordei às 4 horas da manhã achando que tinha perdido a hora.
devido a um clarão esquisito que estava entrando pelas frestas da casa. Abri a janela dos fundos e me deparei com um clarão que iluminava, feito o dia, toda a encosta da serra. Chamei o meu filho para ver o negócio, mas ele não quis e estava com muito medo. Fui então para a janela da frente e, ao abrir, uma forte luz veio no meu rosto. Não era coisa desse mundo. Segundo Joaquim Eloy, a nave estava parada no chão a menos de 40 metros e emitia uma luz fixa. Dava até para escutar umas vozes esquisitas lá dentro. Parecia alemão, um som que parecia som de rádio. E seu outro filho, o Antônio, ele também percebeu o clarão, mas não teve coragem de se aproximar da janela. Para ele, poderia ser um lagarto de ouro, como são conhecidas luzes na região, né? Imagino que seja algo semelhante à mãe do ouro, né? Antes da luz ir embora, num movimento brusco, o objeto fez um barulho semelhante a um zunido e mudou sua cor branca para verde, mais intensa ainda, brilhando de forma mais intensa do que a luz branca estava brilhando. A serra, segundo ele, ficou toda esverdeada. Depois apagou de uma vez, ficando só um tipo de luz rodando embaixo do objeto, concluiu ele. Após partir da fazenda de Joaquim Eloy, o objeto voou em direção ao vilarejo do Tabuleiro. O lavrador Santos da Silva e sua mulher Geralda Ferreira estavam saindo de casa bem cedo quando viram um disco voador. Era um troço redondo com farol grande. E vinha voando feito louco, declarou Silva. O casal estava próximo ao poço da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, quando o farol bateu em um dos fios de alta tensão e apagando as luzes do local. Aparentemente, essa nave estava fora de controle, né, digamos assim. A nave começou a voar na direção dos dois. Então, apavorados, o Silva pegou a lanterna, achando que isso ia atrair o objeto de alguma forma, mas não adiantou. Saímos correndo até chegar na casa do vizinho, o seu Pedro, e na correria, Geralda cortou o rosto na altura do nariz e o braço esquerdo na cerca de arame farpado que delimitava a sua casa. Mesmo com muito medo, Silva olhou para cima e viu os detalhes do objeto. Quando ele apagava o farol grande, dava para ver uma roda menor bem no meio. Tinha algo escrito nela, parecia número, mas seja o que for, eu não quero ver nunca mais. Os técnicos da CEMIG de Conceição do Mato Dentro alegaram que o cabo de alta tensão foi rompido por morcegos. Olha só que explicação conveniente e ridícula, né? Joaquim Eloy, após o avistamento, começou a sentir dormência em seu braço esquerdo, que ele usou para proteger a luz, né? Proteger o rosto da luz intensa, e ficou com a visão debilitada também. Atualmente, no ano de 2001, quando foi feito, ele já estava cego e ele atribui a cegueira ao disco voador. Segundo ele, abre aspas, minha cegueira é diferente, tem dia que está tudo claro e no outro dia está tudo escuro. A equipe ficou no tabuleiro até o dia 10 de abril, mas as observações na região continuaram acontecendo, né, ao longo dos anos. E tem a fala também no texto do Flávio Lourenço Turra, que era o vice-presidente do CIPFANI, que ele considera o lugar um local estratégico, né? Os avistamentos continuarão por muitos anos e os estudos lá não haviam terminado, né? Eles acreditaram que a pesquisa do comportamento humano é um dos principais objetivos dos seres que pesquisam aquela região, declarou. Mas a pergunta fica, né? Por que eles têm tanto interesse em ser agressivos, né? O que hoje a gente sabe, né? Que tem os gatilhos aí que eles liberam nossos hormônios, feromônios, né? Adrenalina, medo, né? Conforme
o fenômeno aparece e o nosso corpo vira um turbilhão ali de, de sensações e de hormônios que começam a fluir, né? Tudo ali para poder gerar uma sensação, né? De fuga, de socorro, né? De manter a nossa saúde, né? E a nossa plenitude, digamos assim. Então a adrenalina é ativada, o medo, né? Vários hormônios são jogados no corpo para que a gente possa fugir ali e manter a nossa vida, né? Manter a nossa integridade. Mas a pergunta que fica é essa, né? Por que eles têm tanto interesse em fazer esse contato negativo, né? Eles são sempre agressivos, furtivos, né? O Carlos Machado ele traz, né, uma informação interessante como é que no hemisfério sul os contatos são agressivos, né? Pouquíssimos relatos são pacíficos de ETs que entram em contato para dar algum recado, tal. Mas geralmente eles são truculentos, né? Ao nosso ver, né? Eles são truculentos, são agressivos. Eles atordoam a pessoa ou abduzem, né? E gera aquele missing time. Eu já trouxe vários episódios aqui, vários casos de contatos que não são nada pacíficos, né? Agora, o porquê disso? Sendo que poderiam fazer uma abordagem mais tranquila e direta e menos agressiva, né? Então, essa região ali do Tabuleiro, Rio Preto, né? Os distritos de Conceição, do Mato Dentro, tem um folclore muito grande associado ao fenômeno, né? E tem um histórico de muitos avistamentos, muitas luzes também. No início de junho dos anos 90, um senhor com o nome de José Alves, na época ele tinha 39 anos, ele voltava da roça por volta das 18 horas, quando se aproximou de uma ponte que era feita de eucalipto, e ele começou a atravessar essa ponte. Eu acho que é o terceiro caso, ou o quarto caso aqui, da Serra do Cipó, que era numa ponte, olha que coisa. Mas e aí, galera, queria ouvir de vocês. Vocês conhecem alguém que já foi para a região da Serra do Cipó, já acampou, conhecem alguém de lá da região, algum morador, algum trabalhador da área, né? E os relatos são sempre legais, então se alguém tiver algum relato para enviar, eu vou ficar muito feliz de registrar aqui no podcast, né? E mandar para vocês também. Então, queria saber do feedback de vocês. Tenho muito a agradecer pelos comentários, né? Os vídeos estão com uma ótima visualização. As pessoas têm respondido as enquetes, respondido as perguntas que eu deixo no final. Isso tudo é muito relevante, tá? Eu tenho muito a agradecer vocês pelo feedback que vocês estão dando, tá? Muito obrigado mesmo. Aqui é feito pra gente mesmo. Queria agradecer a um usuário não registrado do Spotify que fez um comentário no episódio de Atlântida, né, que fala que o tópico é muito fascinante, porém não há nenhum indício, né, que a Dama de Elche seja Atlante. Ela tem característica de outros bustos da arte ibérica pré-romana. Então, muito obrigado, usuário não identificado. Não sei quem é tu, mas agradeço pelo comentário, tá? E eu acho que é isso, por enquanto, gente. Muito obrigado, tá? Agradeço para quem está ouvindo até aqui. Faça aquele procedimento padrão, por gentileza, que ajuda bastante. Curte a página no Spotify, compartilha com uma pessoa que você goste. Esse áudio vai subir pro YouTube em breve. Então, para quem escuta lá no YouTube, que eu sei que é uma galera que escuta só por lá, compartilha com quem você gosta também. Às vezes chega em mais pessoas. Então, fica aqui o agradecimento, tá? Muito obrigado, galera. E a gente se vê muito em breve. Fiquem com Deus e valeu.